Eu sou a professora Zélia Bezerra e hoje nós vamos trabalhar algumas questões de progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo imediatamente anterior com uma constante denominada razão da PA. Então, hoje nós vamos resolver algumas questões com a fórmula do termo geral de uma PA. O termo geral é uma expressão que nos permite obter um termo qualquer de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Então, para trabalharmos com a fórmula do termo geral, é necessário que se conheça o primeiro termo da PA e a razão desta PA. Então, vamos lá. Nós vamos estar trabalhando com essa fórmula. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r, onde o a índice n é o último termo, ou um termo qualquer da PA, o a índice 1 é o primeiro termo da PA, o n é o número de elementos da PA, ou a posição que esse elemento ocupa, e o r é a razão da PA. Então, vamos para a primeira questão, que pede que encontremos, ele pergunta quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500. Então, para resolver essa questão, nós vamos estar trabalhando com o termo geral e a gente precisa conhecer o primeiro termo da PA, né? Então, o que eu faço aqui? Eu observo, ele quer os números que estejam entre 100 e 500. Então, o primeiro termo e múltiplos de 3. Então, eu observo que o primeiro termo, ele tem que ser múltiplo de 3. E como é que eu verifico isso? Eu vou pegando os termos, entre 100 seria 101, por exemplo. Então, eu pego 101 e divido 101 por 3. E aí eu observo que não dá uma divisão exata, né? Uma divisão no conjunto dos naturais. Eu pego 102, e aí eu verifico que 102 é divisível por 3. Então, eu digo que o primeiro termo dessa PA vai ser igual a 102. Da mesma forma, eu faço para encontrar o último termo. Eu verifico 500 é divisível por 3, e aí quando eu faço a divisão de 500 por 3, eu encontro um resultado que não é uma divisão exata. Então, eu vou, 499 é divisível por 3, verifico que não é. Quando eu pego 498, eu verifico que ele é divisível por 3. Então, nesse caso, o a índice n, o último termo dessa PA, vai ser 498. E a razão, como ele quer múltiplos de 3, indica que são aqueles que irão de 3 em 3. Né? Então, a razão vai ser igual a 3. Vou aplicar a fórmula do termo geral, a índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r, e vou apenas fazendo a substituição. O a índice n vai ser o 498, o a1 vou substituir por 102, o n é o elemento desconhecido porque ele quer quantos múltiplos, então quantos números, né? Então continua sendo o elemento desconhecido e a razão vai ser igual a 3. Nesse caso aqui, né, nós vamos simplesmente agora, como o n é o elemento desconhecido e ele está sendo multiplicado por 3, nós vamos fazer essa multiplicação aqui, né, gente? Então, nós vamos estar multiplicando 3 vezes n e 3 vezes menos 1. Então, quando eu faço isso, eu obtenho 498, repito 102, 3 vezes n vai ser 3n, e menos 1 vezes 3 vai ser igual a menos 3. Nós vamos agora isolar incógnitas no primeiro membro, valores numéricos no segundo membro. Então, nós vamos ter, né? Vai ficar 3n em um membro e os demais valores numéricos em outro membro. Então, aqui eu vou fazer logo essa subtração aqui, ó. Subtrair 102 menos 3, e aí eu acho 99, e aí depois eu faço esse isolamento das incógnitas que eu já falei para vocês, né? Agora eu já vou fazer isso, vai ficar 3n igual a 498 menos 99.
né? Quando a gente deslocou para o primeiro membro, foi negativo. O próximo passo aqui é multiplicar por menos 1 para tornar esse primeiro membro positivo, né? Então, ao multiplicar por menos 1, eu obtenho a troca de sinal, né? Vai ficar mais 3n igual a mais 498 menos 499. Faço essa subtração, vai ficar 3n igual a 399, e aí eu não quero saber o valor de 3n, né? Eu quero saber apenas o valor de n. Então, nesse caso, a gente divide tudo por 3, e ao dividir 399 por 3, eu encontro como resultado 133. Então, está resolvido aqui a primeira questão que eu estou colocando para vocês, e aí eu posso dizer que o número de múltiplos que há entre 100 e 500, múltiplos de 3, vai ser 133 múltiplos, ok? Então, eu vou passar agora mais uma questão que trabalha com o termo geral da PA, e aí diz o seguinte: uma empresa de TV por assinatura planejou sua expansão no biênio 2016-2017, estabelecendo a meta de conseguir a cada mês 450 contratos a mais que o número de contratos comercializados no mês anterior. Quer dizer, a cada mês ia aumentar 450 contratos. Supondo que isso realmente tenha ocorrido e sabendo que o último bimestre de 2016 o número total de contratos fechados foi 12 mil, determine a quantidade de contratos comercializados em março de 2016. Então, neste caso, nós vamos ter, não temos o primeiro termo, não é? E ele quer o número de contratos de março de 2016. Considerando que a informação que foi no biênio começou em 2016, então a gente considera aqui 3 meses. Janeiro como o primeiro termo, fevereiro como o segundo termo e março como o terceiro termo. Então, neste caso aqui, o que eu estou procurando é o A índice 3. O A índice 3 vai ser igual a A índice 1 mais 2 vezes a razão, não é, gente? Então, neste caso, nós precisamos, para encontrar essa PA, nós precisaríamos ter o primeiro termo e a razão, né? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Uma outra informação que eu tenho nessa questão é que o número total de contratos fechados foi de 12 mil, né? E aí, neste caso aqui, nós vamos ter que, em dezembro de 2016, o número de contratos aqui foi 12 mil. Né? Nós sabemos também que o penúltimo termo seria A índice 1 mais 10 R's, e o A índice 12 seria A índice 1 mais 11 R's. E a razão aqui, a questão nos fornece que ela aumenta a cada mês 450 contratos, né? Então, nós podemos afirmar que a razão é 450. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar montando uma equação, né? Trabalhando com A índice 11 mais A índice 12 igual a 12 mil, e aí nós vamos substituir esse A índice 11 por A índice 1 mais 10 R's, o A índice 12 nós vamos estar substituindo por A índice 1 mais 11 R's, e aí eu estou usando essa fórmula aqui, que é igual a 12 mil. Então, nós vamos ter A índice 1 mais A índice 1 vai dar 2A índice 1, e 10 R's com 10 R's daria 21 R's, né? E aí nós já sabemos quem é esse R. Esse R é 450. Então, eu posso substituir o R por 450. Nós vamos ter 2A índice 1 igual a 21 vezes 450 igual a 12 mil. 21 vezes 450 vai dar 9.450. Nós vamos deixar
a incógnita no primeiro membro, os valores numéricos vão para o segundo membro, então, esse mais 9.450 vai para o segundo membro como menos 9.450, eu faço essa subtração, 12.000 menos 9.450 vai ficar 2.550, e como eu não quero saber quem é duas vezes o primeiro termo, né? Então, eu divido tudo por 2, 2.550 dividido por 2 é 1.275. Então, o que eu fiz agora? Eu encontrei o primeiro termo desta PA, mas a questão não quer o primeiro termo, ela quer a quantidade de contrato em março de 2016. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Março era a índice 3, que nós sabemos que a índice 3 é igual a índice 1 mais 2 R's, então agora é só substituir aqui nesse ponto aqui, nessa expressão, né? O primeiro termo vai ser 1.275 e a razão 2 vezes 450. Então, continuando aqui, nós vamos ter 1.275 mais 2 vezes 450, que vai ser 900, somo com 1.275 e eu obtenho como resposta 2.175. Então, isso era o que a questão me pedia, a quantidade de contratos comercializados em março de 2016. Certo, gente? E essa questão, ela tem dois itens, o item A e o item B. No item B, ela quer a quantidade de contratos comercializados em abril de 2017. Então, eu conto aqui os 12 meses de 2016 e mais os meses que até abril de 2017, que serão mais 4 meses. Então, 12 meses de 2016 com mais 4 meses, que é janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, daria um total de 16 meses. Então, na verdade, esse abril de 2017 que eu vou procurar vai ser o A índice 16. E aí eu vou aplicar aquela fórmula aqui, A índice 16 é igual a índice 1 mais 15 vezes a razão, que é a fórmula do termo geral, pessoal, que é A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Então, esse N aqui menos 1, que era 16 menos 1, vai ser igual a 15. Então, neste caso, novamente, é só substituir o A índice 1 por 1.275 e o R por 450. Fazendo essa substituição, vai ficar 1.275 mais 15 vezes 450, a gente multiplica, obtém 6.750, soma esses dois termos, e aí nós vamos obter A índice 16 igual a 8.025 contratos comercializados em abril de 2017. Então, era só isso que a questão, não, ainda tem o item C, não é? O item C, ela pede agora a quantidade de contratos comercializados em dezembro de 2017. Então, agora nós vamos querer, né, 12 meses de 2016, mais os 12 meses de 2017. Então, o número de contratos que nós estamos procurando aqui vai ser 24 contratos. Então, é a índice 24. Novamente, vamos usar a fórmula do termo geral, A índice N é igual a A índice 1, mais N menos 1 vezes R. Então, nós vamos obter essa fórmula aqui. A índice 24 igual a índice 21, mais 23 R's. Novamente, uma substituição de fórmula, A índice 1 por 1.275 e R por 450. E ao fazer essa substituição, nós vamos multiplicar 23 vezes 450, vamos obter 10.350, e somo 10.350 com 1.275. Obtenho como resposta 11.625, que vai ser o número de contratos comercializados em dezembro de 2017. E finalizamos essa questão, né? Uma questão bastante extensa, com 3 itens. Eu acho que deu para vocês fixarem bem. E aí vamos trabalhar mais uma questão
abordando ainda o termo geral da PA. Então, essa questão diz, com relação a PA, 131, 138, 145, e aí ela continua, e o último termo vai ser 565, obtenha o seu termo geral e obtenha o número de termos. Também com 2 itens, essa questão, ela pede o termo geral, então nós vamos estar usando a fórmula do termo geral, e esta PA já nos fornece o primeiro termo, que é 131, fornece o último termo aqui, que é 565, mas ele está pedindo a fórmula do termo geral. A razão é 7, a razão é 7 porque, opa, deixa eu apagar aqui, pronto. A razão é 7 porque eu estou subtraindo 138 menos 131, então a gente obteve 7. Então, vou aplicar aqui na fórmula do termo geral, A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Eu não vou substituir por 575, porque ele quer apenas o termo geral. É como você dizer, me dê a fórmula do termo geral. Então, vai ser A índice N igual a 131 mais N menos 1 vezes R, né? Eu não tenho também a quantidade de termo, então eu deixo aqui. Então, vai ser que nós vamos multiplicar o N por 7, o menos 1 por 7, vai ficar 7N menos 7, e aí a última coisa que eu posso fazer aqui é subtrair 131 menos 7. Então, vou achar a índice N igual a 124 mais 7N. Então, essa é a fórmula do termo geral que é dada em função de um termo qualquer da PA. Ok, gente? Não vou substituir aqui, porque ele não está pedindo um número de termos. E agora eu vou para o item B. Ele pede, determine seu número de termos. Agora sim, ele pede que determine o número de termos. A partir dessa fórmula que eu já encontrei no item A, vocês já poderiam substituir o N por o A índice N por 565, certo? Ou então aplica novamente na fórmula do termo geral, A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. E aí, substituindo A índice N por 565, A índice 1 é 131, N menos 1 vezes 7, mesmo procedimento que eu já fiz lá atrás, ó. Multiplica N vezes 1, vezes 7, menos 1 vezes 7, e aí a gente vai ter aqui, ó, já trouxe esse resultado, né? 131 menos 7, 124, mais 7 N's, incógnitas num membro, variáveis no outro, né? Então vai ficar 7N igual a 565 menos 124. Eu já fiz mais direto aqui, gente, mas se vocês tiverem dúvida, vai ficar menos 7N's, depois vai multiplicar por menos 1 para tornar positiva. E aí a gente chega a esse resultado aqui, né? 7N igual a 565 menos 124. Faz essa subtração, 7N igual a 441, divide 441 por 7 e encontramos o número de termos dessa PA, que é igual a 65. Esse número de termos, esse item da fórmula B, eu poderia ter resolvido o item B sem precisar fazer o item A. Mas como a questão pediu o item A, nós resolvemos o item A e depois fomos para o item B. Ok, gente? Essa questão é uma questão fácil, então eu espero que não tenha ficado dúvida. E aí, vou trabalhar agora com mais uma questãozinha para vocês. Essa questão diz: em uma maratona, os organizadores decidiram, devido ao calor, colocar mesas de apoio com garrafa de água para os corredores, a cada 800 metros, a partir do quilômetro 5 da prova, onde foi instalada a primeira mesa. Sabendo que a maratona é uma prova com 42,195 quilômetros de extensão, determine o número total de mesas de apoio que foram colocadas pela organização da prova. Então, nesse caso aqui, pessoal, já dá para perceber que a razão vai ser 800, né?
A primeira mesa foi colocada no quilômetro 5 da prova. Né? Não quer dizer que a prova começou no quilômetro 5, mas que a primeira mesa foi colocada lá. E que essas mesas eram colocadas a cada 800 metros. Né? Então, o item A, ele diz que ele quer saber o número total de mesas de apoio que foram colocadas entre o primeiro quilômetro e o quilômetro 42.195, né? Então, vamos lá. A primeira mesa ficou no quilômetro 5. Então, o quilômetro 5, ele está em 5.000 metros. Eu transformei esse quilômetro em metro, pessoal, para facilitar aqui, para tirar essa vírgula. Né? Aqui estava 42,195 quilômetros, então também quero transformar isso aqui para metros, tá? Até porque a razão foi dada em metros. Então, para transformar na mesma unidade de medida. A última quilometragem aqui foi 42.195, que é igual a 42.195 metros, né? Então, aplicando na fórmula do termo geral, nós vamos ter a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. O A índice N é o último termo, 42.195. O A índice 1 eu coloquei como 5.000, que foi a primeira mesa, porque eu estou procurando aqui não o primeiro quilômetro, mas a primeira mesa. A quantidade de mesa nós não temos, então é N menos 1, vezes a razão, que é 800. Então, vai ficar 42.000, aqui nós vamos multiplicar 800 por N, e menos 1 vezes N, vai ficar 42.195, 5.800N menos 800, né? 800 vezes N, 800N, menos 800. Aqui eu posso fazer logo essa subtração, 5.000 menos 800 daria 4.200, ou posso levar incógnitas para o primeiro membro, valores numéricos para o segundo. Então, nós vamos ter aqui, foi isso que eu fiz, substituir, subtrair, né? 5.000 menos 800, deu 4.200, mais 800N. Agora, sim, incógnitas no membro, valor numérico no outro. Novamente, estou fazendo direto, já pulei aquela etapa do menos 800N, né? Já coloquei 800N no membro, igual a 42.000, menos 4.200. Faço essa subtração, esse termo aqui já aparecia aqui desde o início, né? Não tinha colocado a animação nele. E aí, subtraindo, achei 37.995. Agora eu vou dividir N por 800, né? 800N por 800, 37.995 por 800, e obtenho como resposta 47,49. Não é 47.000, é 47, é um número inteiro. Acontece, pessoal, que as mesas, elas não podem ser um número decimal, essa resposta aqui tem que estar dentro do conjunto dos naturais, não é porque a gente não coloca 37 mesas e meia, 47 mesas e meia, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir na fórmula para verificar onde estava a mesa na posição 47, tá? Vou considerar um número menor, era 47,49, aqui é como se fosse uma verificação de fórmula, né? Então, vai ficar a primeira mesa 5.000, a quantidade de mesas aqui vai ser 47 menos 1, que é igual a 46 vezes 800. Faço essa multiplicação, 36.800, somo com 5.000, então a 47 vai ser 41.800. Então, pessoal, eu observo que a mesa 47, ela está instalada no quilômetro 41.800. E a prova toda, ela tinha uma extensão de 42.000 metros, de 42 quilômetros, né? Porque isso aqui dá 41.800 metros, que é igual a 41,8 km.
né? Então, nesse caso aqui, eu verifico que a mesa 47 está dentro da extensão dessa maratona. Então, vai ser a resposta correta. Se eu considerasse como 48 mesas, ia dar uma extensão bem maior que 42,195, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E eu estou verificando que essa questão tem o item B também, né? Tem o item B, ele pergunta quantos metros um atleta precisa percorrer da última mesa de apoio até a linha de chegada. Então, a última mesa de apoio, nós verificamos no slide anterior que ela estava no 41.800 metros e a linha de chegada era 42.195 metros. Então, aqui é só fazer uma subtração, 41.800, 42.195 menos 41.800, e eu encontro a resposta que esse atleta da última mesa até a linha de chegada só precisa percorrer 395 metros. E aí o item C vem, um atleta sentiu-se mal no quilômetro 30 e decidiu abandonar a prova. Esse item C é bem interessante, né? A prova tinha 42 quilômetros e lá no quilômetro 30 ele se sentiu mal. E aí ele não sabia ao certo, né, o que fazer, se ele continuava até a última mesa, ou se ele voltava, né, para a mesa inicial. Qual era a opção, né? Se era andar até a última mesa ou andar, qual era a mais próxima. Então, vamos lá. Ele estava no quilômetro 30, que é igual a 30.000 metros. Eu vou aplicar aqui nessa fórmula, a índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes 0. Vocês observam que eu estou usando sempre a fórmula do termo geral. O a índice 1 era 5.000, que era onde estava a primeira mesa. Ele estava lá no quilômetro 30, então, n menos 1, a quantidade de mesas eu não sei, quantas mesas ele já tinha passado, né, gente? Então, eu vou colocar aqui n menos 1 vezes a razão, vamos fazer essa multiplicação, que a gente já vem fazendo, né? Tá só se repetindo aqui, vai ficar 800n menos 800, vamos subtrair, ó, 5.000 menos 800, que vai dar 4.200, isolar incógnita no primeiro membro, valores numéricos no segundo. Então, nós vamos ter aqui 800N igual a 30.000 menos 4.200, né? Esse 4.200 vai se juntar ao 30.000 negativo. Vamos obter como resposta 25.800. Vamos dividir por 800. E aí eu vou encontrar como resposta N igual a 32,25. Então, neste caso aqui, pessoal, eu estou verificando, né, que a quantidade de mesas aqui percorridas até chegar ao quilômetro 30, né, era 32,25. Ele já tinha passado por 32 mesas e já ia um pouco à frente, né? Então, o que eu vou observar? Eu vou observar que se ele tivesse na mesa 32, né, qual seria a quilometragem que ele estaria andando, né? Se ele tivesse na mesa 32, né, ele teria aqui 32 menos 1 daria 31, a razão é 800, né? Então eu faço essa multiplicação, obtenho 24.800, somo com 5.000, então eu achei 29.800. Então, gente, ele estava em que quilometragem? Ele estava na quilometragem 30.000. Se ele for retornar para a mesa anterior está no quilômetro 29.800, né? Ele vai andar 200 metros para trás. E se ele for para a mesa seguinte, né,
se ele fosse pensar, não, eu devo ir para trás, aqui de imediato ele já disse que era 800 metros de mesa em mesa, né? Mas se eu quiser verificar, ó, na mesa 32, ela estava no quilômetro 29,8. E a mesa 33? Então, eu faço a substituição. A índice 33 é igual a índice 1, que é 5.000, n menos 1, 33 menos 1, 32, vezes 800. Faço esse mesmo procedimento e eu verifico que a mesa 33, ela está no quilômetro 30,6, ou seja, 30.600 metros. Então, se ele estava no quilômetro 30, para chegar no quilômetro 30.600, né? Então, aqui vai haver uma diferença de 600 metros. Então, a pergunta lá atrás era, para o atleta que estava lá no quilômetro 30, cansado, seria mais jogo para ele ir para a mesa seguinte ou voltar para a mesa anterior? E aí, com isso, eu verifico que seria voltar para a mesa que ele já passou, que era a mesa que estava, né, nessa posição A32, que ele só retornaria 200 quilômetros. Se ele fosse prosseguir para a mesa seguinte, ele ainda teria que percorrer mais 600, né, 600 metros. E aqui é 200 metros, que é 0,2 quilômetro e 0,6 quilômetro. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, resposta desta questão. Nós temos aqui também uma última questão, que diz o seguinte: a Copa do Mundo de Futebol é um evento que ocorre de 4 em 4 anos. A primeira Copa foi realizada em 1930 no Uruguai. De lá para cá, apenas nos anos de 1942 e 1946, a Copa não foi realizada devido à Segunda Guerra Mundial. E aí vem o item A. A Copa de 2014 foi realizada no Brasil. Qual é a ordem desse evento na sequência de anos em que foi realizada? Eu vou voltar aqui, né? Então, nós temos que a primeira Copa foi em 1930. Ela diz que ocorre de 4 em 4 anos, então a razão é 4. E ele quer saber a Copa que foi realizada em 2014. Então, vou voltar aqui. Vou usar a fórmula do termo geral. A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir esse A índice N por 2014, A índice 1 por 1930. O N é a quantidade de copas que houve, a gente não sabe quem é, permanece N. A razão é 4. Vamos repetir o mesmo procedimento, multiplicar N por 4 e menos 1 por 4. Então, nós vamos ter 4N menos 4. Incógnitas no primeiro membro, valores numéricos no outro. Vocês verificam aqui, gente, que essas questões estão só se repetindo, estamos fazendo um repetimento de procedimento para vocês fixarem bem esse conteúdo. Então, ó, nós vamos substituir o 1930 por 4, vai dar um 1926, vamos subtrair esse 1926 menos 2014, vamos obter como resposta 88, 4N igual a 88, vamos subtrair, dividir, né, tudo por 4, então vai ficar N igual a 88 dividido por 4, vamos encontrar N igual a 22. Então, se tivesse acontecido todas as Copas, nós teríamos tido 22 Copas até 2014, né? Acontece que não houve duas Copas, que foi em 1942 e em 1946. Então, eu subtraio 22 menos 2 e obtenho como resposta final 20. Se essa questão fosse uma questão com alternativas, certamente ia aparecer a alternativa para o 22 e para o 20. Então, gente, tenham cuidado a esses detalhes que a questão, o enunciado da questão fornece. Ok, gente? Então, item A já resolvemos. Vamos ver agora o item B, né? Deixa eu ver aqui. Ele veio mais tarde, né?
Mesma coisa, vê o que aparece no item B. Ele diz, considerando que os próximos eventos ocorrem seguindo o mesmo padrão e não existam imprevistos que impeçam a realização desse evento. Responda, haverá Copa em 2100 e em 2150? Então, nós vamos considerar aqui, gente, a primeira Copa que foi em 1930, que a última Copa aqui seria essa Copa, que se haveria ou não Copa em 2100, e que a razão é 4. Vou tirar aqui para ficar melhor, vou usar a forma do termo geral, e aí esse N vai ser substituído por 2100, o A índice 1 por 1930, N menos 1 vezes R. Então, fazendo essa substituição, novamente o mesmo processo, multiplicar N por 1 e menos 1 por 4, desculpa, N por 4 e menos 1 por 4, né, porque eu já estou repetindo o mesmo processo, substituindo, gente, ó, mesmo processo da questão anterior, variáveis no primeiro membro, valores numéricos no segundo, e aí a gente faz essa subtração, 2.100 menos 1.926 dá 174, divido 174 por 4, se encontrarmos um valor inteiro, haverá Copa em 2100. Se não encontrarmos um valor inteiro, encontramos 43,5, não deu um valor exato, se não há exatidão aqui, então não haverá Copa em 2100. E aí a outra pergunta era em 2150. Então, vou repetir o mesmo processo, só que agora o A índice N vai ser substituído por 2150. Fazendo o mesmo procedimento, ó, tal qual eu resolvi aqui, nós vamos ter, né, 4N menos 4, vamos subtrair 2.150 menos 1.926, a gente vai estar subtraindo, né, então encontra como resposta 224 dividido por 4, e aí, ao dividir 224 por 4, né, deu uma divisão exata, deu N igual a 56, então, como deu um valor exato, eu posso estar afirmando que haverá Copa em 2150, se não houver nenhum imprevisto, né, gente? Então, resolvido mais essa questãozinha para vocês. Eu espero que vocês realmente tenham fixado esse conteúdo, o termo geral da PA. E aí, agradecer a atenção de vocês e até os próximos conteúdos, até as próximas aulas.